Quanto custa viajar para o Japão? Recentemente voltei da minha viagem de 13 dias no Japão e no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os meus gastos, como passagem aérea, os passeios, transporte, alimentação, enfim, tudo detalhado para você que está tentando aí planejar a sua viagem para o Japão, ter uma noção de orçamento de quanto mais ou menos você vai gastar. E se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, então bora comigo ver quanto que eu gastei na minha viagem para o Japão. E para nos auxiliar nessa tarefa, eu criei uma planilha de gastos para que você também possa fazer seu orçamento. Essa planilha eu disponibilizo gratuitamente, o link dela está na descrição do vídeo, você pode baixar para que você possa preencher também com os seus gastos e com o seu orçamento. Como é que ela funciona aqui? Na primeira aba nós temos o resuminho, o quadro resumo, com os principais gastos. A gente vai preencher todos esses gastos através das abas que estão aqui embaixo, tá vendo? Ó, passeios, aqui tem os links dos passeios, câmbio, transporte, hospedagem, as dicas de hotéis que eu vou dar. A gente vai percorrer por todos esses itens aqui da planilha, os meus vídeos no YouTube do meu roteiro, tá tudo detalhado aqui. Ainda na primeira página no orçamento, eu crio aqui, ó, uma coluninha com todos os dias, né? No total eu fiz 13 dias de viagem, sendo 7 em Tóquio, 3 em Kyoto e 3 em Osaka. Então aqui tem a divisão, você coloca as datas da sua viagem e aqui um resuminho do que você pretende fazer nesse dia. E aqui do lado tem o meu guia e roteiro do Japão. É um guia detalhado com a minha programação diária, tudo que eu fiz nos 13 dias, com mapas, dicas de transporte, alimentação, enfim, dicas de restaurantes, tudo detalhado para que você possa fazer exatamente a mesma viagem que eu fiz. Eu falo, né, que planejar uma viagem dessa dá muito trabalho e se você quiser ter a mesma experiência que eu tive, basta você aí adquirir o seu roteiro, lá no link tem todos os detalhes do que você vai encontrar. Mas vamos começar aí com relação às passagens aéreas. Esse é um gasto, né, bastante oneroso numa viagem para o Japão, fica do outro lado do mundo, é um voo caro, mas tem como ficar mais confortável e bem mais barato do que você imagina. Quem me conhece aqui de mais tempo sabe que eu sou especialista em milhas e passagens aéreas, então eu emiti a minha passagem para o Japão com milhas. Eu fiz um voo na ida de classe executiva e na volta de classe econômica. Quanto que eu gastei? Eu não vou me aprofundar exatamente em todos os detalhes de como que eu fiz isso, tá? Porque eu tenho o meu curso completo de milhas e emissões. Se você tiver interesse, você se aprofunda, o link vai ficar na descrição do vídeo. Mas resumindo, o que eu fiz? Eu comprei pontos no programa Esfera, que é parceiro do programa da Ibéria. E a Ibéria é parceira da Qatar, que faz voos para o Japão na Q-Suites, que é a melhor classe executiva do mundo. Quem acompanhou a viagem viu eu fazendo esse voo. Gente, são assim mais de quase 30 horas de voo, né? De São Paulo para Doha foram 14 horas e de Doha para Tóquio mais 10 horas. Fora que eu sou de João Pessoa e eu ainda saí de João Pessoa para São Paulo, tempos de conexão. No final, gente, eu gastei quase 2 dias para chegar lá, mas foram quase imperceptíveis porque o voo foi muito confortável. Só para vocês terem uma ideia quanto que eu gastei. Eu comprei essas milhas, como eu disse, por R$ 4.900, emiti essa passagem por 100 mil pontos lá na Ibéria e a taxa, né, de embarque foi de R$ 1.109. No total eu gastei R$ 6.009 no voo de ida. E na volta, né, eu voltei na verdade por outro ponto, eu voltei por Kuala Lumpur, na Malásia, porque eu fiz outros países lá na Ásia que não vou detalhar aqui hoje no vídeo, porque o foco é o Japão. Mas a volta, né, se você quiser voltar do Japão, é a mesma coisa. Você vai pagar 50 mil milhas, a metade do preço da executiva. O valor total, com as taxas, deu R$ 3.180. Comparado com a passagem pagante. Se você fosse lá no site da Qatar comprar essa passagem, quanto você pagaria? Se você fosse fazer o trecho de ida e volta de executiva, você pagaria R$ 52 mil mais ou menos. É caríssimo, eu jamais pagaria isso numa passagem. Se você fizesse a emissão ida e volta com a executiva, você gastaria em torno de R$ 12 mil comprando as milhas com a estratégia que eu fiz. Eu não consegui a minha volta porque não tinha disponibilidade na classe executiva no dia que eu precisava voltar. Senão eu teria feito. Daria R$ 12 mil ida e volta. Uma economia de 77% comparado com a passagem pagante. Bruno, quero ir de econômica, quero economizar, pagar o mais barato possível. Olha, um voo de econômica do Brasil para o Japão, na Qatar, que é uma companhia excelente, está em torno aí de R$ 9.700 que eu encontrei. Com as milhas, comprando a ida e volta, né, 50 mil a ida, 50 mil a volta, total de 100 mil pontos, daria com as taxas já R$ 6.360, uma economia de 34%. Então vale muito a pena, gente. Uma estratégia dessa muda completamente os gastos da sua viagem. A gente está falando aqui de R$ 3 mil de economia só
na classe econômica, tá? A de executiva, gente, tô falando aqui de 40 mil reais de economia, é muita coisa. E fora que foi uma experiência incrível viajar de executiva com a Q-Suites, é uma companhia muito boa, mesmo na classe econômica. Essas emissões, né, com a Qatar já incluem bagagem, o que é muito bom, porque você vai ver que o Japão é maravilhoso para fazer compras, assim, dá de 10 a 0 nos Estados Unidos, tênis super baratos, skincare barato, um monte de produtos eletrônicos baratos, então assim, vale a pena fazer essa emissão com o Qatar, que é uma companhia excelente, voo confortável e ainda inclui bagagem. Então, dito isso, se você quiser se aprofundar nesse assunto, na descrição do vídeo tá lá o meu curso completo de milhas e emissões. Vale muito a pena esse investimento, porque eu falo que você compra o curso, se você aplicar essa estratégia, já tá valendo a pena o seu investimento, tá? Eu vou colocar aqui na planilha, como eu tô fazendo uma planilha para que todo mundo possa e pensar num orçamento de viagem global, eu vou colocar como se eu tivesse ido de econômica, tá? A opção mais econômica deu R$ 6.360 e de volta. Na parte de hospedagem, aqui na planilha tem a aba de hospedagem, eu coloquei os hotéis em Tóquio, Kyoto e Osaka. O primeiro aqui da listinha, eu coloquei 3 opções para cada cidade. Opções com bom custo-benefício, hotéis econômicos. A primeira opção sempre vai ser aqui eu fiquei hospedado de fato. Lá no Japão tem essa rede APA Hotel. É uma categoria de hotel de econômica, né? Bom custo-benefício, tipo um Ibis aqui no Brasil. Eu fiquei hospedado no Japão, em Tóquio, nesse hotel. É um quarto super pequenininho, gente. No Japão, os quartos de hotéis são bem pequenos, né? Eles prezam muito por espaço. É uma ilha muito pequena e muito densamente povoada. Então, a habitação lá custa caríssimo. Então, os hotéis são pequenos, porém confortáveis. Cama de casal. Aqui eu fiquei sozinho, né? Eu viajei sozinho para essa viagem. Mas você vai ter um hotel confortável com bom custo-benefício. Esse site aqui que eu coloquei o link para vocês já vai direto para você reservar. O Booking é o maior site de reservas do mundo, você pode reservar aqui com total confiança, tá? Eu sempre reservo meus hotéis por aqui. Aqui, se você não quiser ficar exatamente no hotel que eu fiquei, tem essa opção de localizar no mapa outros hotéis, então você vai ver a região que está esse hotel. Eu sempre prezo para ficar perto de algum metrô, então aqui você pode dar o zoom, onde tiver o PIN, tem outros hotéis, então você pode procurar aqui opções também, às vezes está esgotado que eu fiquei, ou você quer uma opção mais econômica, ou uma opção um pouco maior, mais confortável, talvez um pouco mais caro, você vai pesquisando nessa ferramenta de mapa que é uma mão na roda, tá? Então eu fiz isso para todos os hotéis. Para não me estender aqui e entrar em todos eles, você, depois que baixar a planilha, clique em cada um desses aqui e vai preenchendo. No final, você coloca aqui os valores de cada cidade, quanto que você gastou. Então aqui, ó, os 7 dias em Tóquio eu gastei R$ 2.887, 3 dias em Kyoto, R$ 913 e 3 dias em Osaka por R$ 1.059. No total eu gastei com hospedagem R$ 4.859. Preenchido aqui, gente, já automaticamente preenche aqui a primeira aba. Se não preencher automático, você digita manualmente. Lembrando que esse gasto de hospedagem, ele poderia ser dividido para 2 pessoas porque os quartos eram duplos. Eu, no meu caso, fiquei sozinho, então o gasto ficou todo para mim. Mas você pode, sim, né, dividir esse custo se você estiver viajando com mais alguém. Chip de internet, gente, aqui na planilha ó, tem essa aba para você clicar e vai abrir o site do chip de internet para você contratar o seu e viajar conectado, né? Eu não abro mão de viajar com internet, desde que eu piso no aeroporto eu já estou conectado. Então aqui você vai ter planos para o mundo inteiro. Para o Japão você vai entrar na opção de África, Ásia e Oceania. E eu contratei esse daqui, ó, que é o plano global, o eSIM, que é o chip virtual. O meu celular é o iPhone, ele tem compatibilidade com o eSIM. Caso você tenha dúvida se o seu celular é compatível com a tecnologia de chip digital, você pode ver aqui, ó, no site que vai ter todos os aparelhos que têm a cobertura, inclusive os países, ó. Aqui na Ásia, por exemplo, Japão tem a cobertura. Você contrata o seu de acordo com os dias, então aqui, ó, eu fiquei 13 dias. A data de ativação é o dia que você vai começar a sua viagem, o dia que você vai chegar lá no Japão. Então vamos supor aqui que você vai colocar dia 10 de novembro. Vou colocar aqui uma data aleatória. Aí você coloca a quantidade de dias e clica em comprar já. Vai aparecer aqui o custo total do seu chip, ó, 57. E aí, gente, vai entrar o cupom de desconto, ó, finalizar compra. Ó,
tem uma taxa de ativação, cupom de desconto vai com o Bruno, no total R$ 64,79. Se você entrou por aquele link, vai entrar o cupom automaticamente. Se não entrar, você digita o cupom aqui, vai com o Bruno. Preenche os dados aqui para o seu pagamento e aí você vai finalizada a compra, você vai receber um QR Code para ativar esse chip, super prático. Bruno, o meu celular não é compatível com chip digital. Aí você compra o chip físico, eles enviam para sua casa, no seu endereço aqui no Brasil, você chega e vai viajar já com o seu chip lá, você coloca na bandejinha e tá tudo certo. Aí a gente preenche a nossa planilha, 64, aqui ó, se você quiser consultar o câmbio do dia, né, porque alguns itens, né, são em dólar. Então aqui ó, hoje tá 5,40, o comercial 5,37. Aí você digita aqui ó, dólar, 5,37, o nosso custo ali foi de arredondar para $65, ele calcula, ó, R$349, e aí você preenche aqui na planilha. A mesma coisa para o seguro viagem, você vai clicar aqui para cotar o seu seguro viagem, aí você vai colocar o seu destino como Ásia, você vai colocar a data de embarque, a quantidade de dias que você vai ficar, a data de embarque, data de desembarque, seu nome, e-mail e celular. Feito isso, gente, vai abrir uma cotação de todos os seguros, né, que existem. Aí você pode cotar aquele com melhor custo-benefício. Olha como é baratinho, gente. Tem aqui seguros ó, de R$200, R$126, seguros para 2 semanas, né, 13 dias de viagem. Você vai fazer um comparativo, você pode ver a cobertura completa de cada um deles aqui. Aí decidiu qual que você vai comprar, você vai selecionar o seu seguro e vai entrar para a página do pagamento. Aqui vai ter a opção de preencher o cupom. Aí você vai colocar o quê? Vai com o Bruno, porque você vai ter mais um descontinho. Então aqui, ó, de 127, gente, já aplicou o desconto, foi para R$ 97. Sério, gente, menos de R$10 por dia para você ter uma cobertura completa, viajar tranquilo. Caso alguma emergência médica hospitalar aconteça com você, você estará coberto. Não tem porquê você não comprar e ir coberto com o seu seguro de viagem, né? Ainda mais para um país que a gente não conhece, a gente não tem acesso à saúde, então é muito importante, porque a conta de um hospital pode ficar muito caro quando a gente está viajando. Eu sempre recomendo, né, para viajar com seguro. Pagando com Pix ou boleto ainda tem um adicional de 5%. Você vai digitar o seu nome, data de nascimento e CPF. Tá viajando com mais alguém? Quer adicionar segurados? Coloca aqui esposa, cônjuge, filhos, coloca todo mundo aqui para fazer o pagamento final. Você vai receber a sua pólice por e-mail. Seguro viagem contratado, gente, a gente vai aqui e preenche na planilha. R$ 97. E vamos para a parte de passeios, né? Porque o Japão é um lugar maravilhoso. Uma vantagem, né? Aqui, ó, a aba de passeios aqui na planilha, a gente clica aqui. Tem muita coisa grátis no Japão. Aqui tem muitos templos, muitas coisas, né, que você vê na rua, não gasta nada. E tem alguns passeios pagos. Para esses passeios pagos, eu fiz uma listagem aqui dos principais passeios que você pode fazer e o que eu fiz. Então aqui, ó, tem Disney em Tóquio, eu fui tanto na Disneyland e na Disney Sea, que são 2 parques da Disney. O Team Lab Planet é um museu super futurista incrível, que se você quiser ver todo o meu roteiro, os principais atrações que eu fui, aqui do lado tem umas imagenzinhas com os vídeos no meu canal. Então você clica aqui na imagem e vai abrir o vídeo no YouTube com toda a experiência. Então eu fiz os parques da Disney, o Team Labs, eu fui para o Monte Fuji, que é um passeio, tá aqui o vídeo dele, ó, o segundo, é um passeio de bate e volta, ele fica mais ou menos 100 km de Tóquio. O Monte Fuji é o quê? O cartão postal, é o museu, é o vulcão mais alto do Japão, né? A montanha mais alta do Japão, incrível. A gente vai naquela pagoda de 5 andares, faz aquela foto incrível, é lindo. Então eu fiz esse passeio, como é longe, né? Eu fiz o passeio com a agência de bate e volta. Você vai num ônibus executivo, com guia, eles te levam, faz todas as paradas, é nota 10. Você só senta no ônibus e não tem que pensar em nada. Fiz esse passeio, e aí todos os gastos, gente, eu coloquei aqui do lado. Então o que você vai fazer? Eu quero fazer o passeio do Monte Fuji. Você vai clicar aqui, vai abrir o site para você fazer a reserva, tá vendo? Você vai selecionar a data que você quer fazer o seu passeio. Selecionou a data, você segue aqui ó, para verificar a disponibilidade, tem os horários das saídas, então 8, 8 e meia. Você verifica a disponibilidade, ó, seleciona a quantidade de bilhetes, se vai ter adulto, se vai ter criança, criança tem um descontinho, segue as etapas aqui para fazer seu pagamento. Fez o pagamento, você recebe o voucher, um QR Code para você mostrar lá para o motorista, né, para o seu guia no dia da viagem. Super prático, vai ter o ponto de encontro, o local que você vai encontrar lá no meu vídeo, tem todos os detalhes. A mesma coisa, gente, comprar os ingressos da Disney, você vai selecionar aqui, ó, R$385. Detalhe, a Disney de Tóquio é incrível e muito mais barato
do que a Disney de Orlando. Gente, chega a ser 30% do valor do ingresso da Disney de Orlando. Então, super vale a pena fazer os parques, não só da Disney, como da Universal Studios, que fica em Osaka, que foi outra cidade que eu visitei no final do meu roteiro. Tem uma Universal incrível, com área de Harry Potter, tem a Nintendo World com Mario, Luigi, Donkey Kong, eu fiz, aqui tem um vídeo também da minha experiência, e muito mais barato, R$ 347 o ingresso. Enfim, tudo detalhado aqui. E eu coloquei também aqui, ó, o trem-bala. Para ir de Tóquio para Kyoto, eu fui de trem-bala, que é o Shinkansen, que é o trem de altíssima velocidade. Ele custou $100, então eu coloquei ele já aqui. E também, eu fui de Osaka e fui para Coreia, então eu não gastei, não fiz o trem de volta para Tóquio para pegar meu voo. Se você estiver fazendo uma viagem só para o Japão, você vai ter o gasto ainda de mais um trem. De Kyoto para Osaka, é um trem regional que custa tipo $6, baratinho. Mas aí você vai ter que comprar o seu de Osaka ou Kyoto para o Tóquio para pegar seu voo de volta para o Brasil. Aí você vai colocar aqui 2 passagens, então vai dar $200, tá? Detalhou tudo isso daqui, gente, eu gastei com passeios R$ 2.477. Então aqui na aba de orçamento tá preenchido. Transporte, eu poderia ter colocado o gasto do trem aqui no transporte, tá? Na aba de transporte eu até coloco o link aqui para você colocar. Mas eu não coloquei porque eu já coloquei lá nos passeios. Basicamente o que eu gastei foi com o metrô. O Japão, gente, tem uma estrutura de transporte público incrível, tanto para ônibus quanto para metrô. Eu gastava, em média, $10 por dia para andar no transporte público. Então eu coloquei aí uns R$ 50 por dia, não sei exatamente quanto que eu gastei, mas foi mais ou menos isso, que todo dia eu carregava o meu Suica Card, que é o cartão do transporte, $10. Todo dia eu acordava e carregava. Então deu aqui de transporte uma média de R$ 650 para as 2 semanas que eu fiquei lá. E alimentação, eu gastei uma média de $40 por dia. Nos 13 dias, então, deu R$ 2.860. Teve dias que eu gastei $25, $30. Teve dia que eu gastei um pouquinho mais. Então essa foi a média para você ter um parâmetro de quanto você vai gastar, mais ou menos. Eu sempre priorizo experiências gastronômicas, tipo, ir numa comida de rua que é mais barato, ou no outro dia ir num restaurante legal, enfim. Não é caro, a alimentação no Japão não é caro, não teve nenhum lugar assim que eu falei, nossa, hoje eu vou ter que fazer conta aqui pra ir nesse restaurante. Eu acho que o restaurante mais caro que eu fui, eu gastei em torno de 100, R$ 120 com bebida, que eu acho que é um valor super ok quando você vai num restaurante mais legal aqui no Brasil também, pelo menos aqui em João Pessoa. Quando eu saio, quando eu gasto muito aqui, é 100, R$ 150 num jantar mais bacana. Então lá, todos eles foram abaixo disso, tá? Super tranquilo. A média de refeição ali, $10 a $15 estourando, tá? Que foi meu gasto de alimentação. E o café da manhã, eu ia muito naquele 7-Eleven, que são as lojas de conveniência. Eu comprava um cafezinho que custava tipo $1, R$1,50. Eu comprava o Sandwich Egg, que é um sanduíche de ovo maravilhoso, custava em torno de $2,50, $3. E era isso, eu não gastava nem $5 no meu café da manhã. Esse foi o gasto total. E extras aqui entram coisas de compras e tal, que eu não vou colocar aqui, porque é um gasto pessoal, de acordo com o que você vai comprar. Eu, por exemplo, comprei câmera nova pro canal, comprei roupa, comprei skincare, comprei tênis. Então, não coloquei esses gastos aqui, tá? Então aí você vai colocar de acordo com o seu gasto. Total da viagem, R$ 17.652. O que você achou? Barato ou caro? Pra tudo, gente, gasto total. Eu achei super ok. Uma viagem pro Japão, do outro lado do mundo, em que o voo pesa bastante, né? O voo aí foi o gasto mais caro e ainda assim a gente consegue economizar. A gente tem uma estratégia que eu mostrei pra vocês economizarem. Eu achei super factível, tá? Uma viagem de 2 semanas, bem ok. Então, isso é o que eu gastei. Como eu disse, vou deixar aí também o link na descrição do vídeo do meu guia e roteiro do Japão, com tudo detalhado, a programação diária, todos os lugares que eu visitei, tem os vídeos, né, conforme vocês forem andando aí, cliquem nos vídeos, assistam as experiências que eu tive, e para economizar ainda mais, eu coloquei aqui a aba de câmbio, que é o quê? A minha conta internacional que eu utilizo para fazer meus pagamentos no exterior, que é a da Nomad. É uma conta aceita em mais de 180 países, aceita 100% no Japão, todos os lugares que eu fui, eu paguei com a conta Nomad. É uma conta grátis, você não paga nada, né, você baixa o aplicativo, faz seu cadastro, coloca o código de convidado, vai com o Bruno 20, que você ainda vai ganhar até $20 de cashback ao fazer a sua primeira conversão de moeda lá no app nos primeiros 15 dias de abertura. E aí, gente, você vai adicionando o saldo para essa conta.
E a vantagem é que a taxa é comercial. Se comparado com os cartões de crédito, casas de câmbio, você vai economizar uma média de 5 a 7% por conta das taxas que esses bancos cobram, né? E que a Nomad tem os melhores encargos. Então vale super a pena. É uma viagem que eu uso no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, e também utilizei na minha viagem para o Japão e na minha viagem para a Ásia. O link da conta vai ficar na descrição do vídeo e aqui na planilha tem essa aba com o passo a passo de como que você faz para abrir sua conta. E no final tem os vídeos do Japão, aqui você clica na minha playlist completa, lá tem todos os vídeos da temporada do Japão, que foi simplesmente incrível. Eu falo que o Japão era o meu sonho de anos conhecer, tá muito vantajoso viajar lá, porque a moeda deles desvalorizou frente ao dólar, frente ao real, então tá muito mais barato do que foi, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Então tá valendo muito a pena. E o Japão, gente, entrou no meu topo 1 de países do mundo. Foi uma experiência incrível. Tudo à minha frente brilhava os meus olhos. Sabe quando a gente vira criança e tudo é novidade, tudo é incrível? Foi essa sensação que eu tive no Japão. Tudo eu queria ver. Você entra nas lojas, tudo cheio de cor, cheio de informação. Eu queria saber o que era tudo, e tudo em japonês. Aí pegava o tradutor. Gente, foi sensacional. Eu amei, fora a cultura japonesa, um povo muito educado, respeitoso, tudo muito limpo. Eu não tenho palavras para descrever como eu amei viajar para lá. Então essa é a planilha, baixe a sua no link na descrição do vídeo gratuitamente e comece a fazer o seu planejamento de viagem com o meu guia e roteiro, com os vídeos do canal. Eu tenho certeza que você vai tirar esse sonho do papel e vai viajar lá para o Japão, que foi incrível. Super recomendo que você viaje. Se gostou das informações do vídeo de hoje, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, confira os vídeos da playlist e a gente se vê no próximo vídeo.